Olá, amigos do curso de Planejamento, Implementação e Gestão de Cursos à Distância. Nesse momento nós iremos abordar a respeito de dois termos fundamentais, dois termos importantes que permeiam a disciplina de ambientes virtuais em mídias de comunicação, né? Mas antes disso, permita-me apresentar. Eu sou José Antônio Pinheiro Tocantins, eu sou professor de matemática e eu sou funcionário público e aluno deste curso. Os dois termos que nós iremos falar neste momento são design didático e criatividade, né? O termo design didático, né, é um termo que se refere à relação dinâmica e contextualizada que pode ser construída em ambientes de aprendizagem, envolvendo tanto aquele que ensina quanto aquele que aprende mediante uma experiência direta ou uma experiência indireta de forma individual ou coletiva. Dessa forma fica evidente o lado pedagógico, humano e social que a educação necessita, né? Diferentes autores têm falado, têm definido a questão do designer didático, utilizando muitos termos, muitas nomenclaturas a respeito do designer didático, como por exemplo o designer, né, instrucional. Como nós podemos ver, nós temos uma indagação: o que é designer didático? E Filatro 2013 vem com a definição como ação intencional de planejar, desenvolver e aplicar situações didático-específicas que incorporem tanto na fase da concepção como durante a implementação de mecanismos que favoreçam a contextualização e a flexibilização, né? A criatividade é outro termo que nós iremos abordar também, está relacionado à criatividade, né? E nós temos também outra indagação: o que é criatividade? Como nós podemos ver a definição aqui, o termo criatividade tem duas características fundamentais, a saber, é autônomo e é dirigido para a produção de uma nova forma, a capacidade de criar e produzir e inventar coisas, né? Podemos ver, amigo, que a criatividade ela pode ser aplicada em diversas áreas da nossa vida e tem que ser original, né? Não seguindo aquelas normas, aquelas regras já pré-estabelecidas, aquelas ideias que já foram utilizadas há muito tempo. Criatividade nos remete a algo novo, é um elemento essencial do contexto da educação. E nós podemos perceber muitos professores e alunos que vêm sendo lembrados, vêm sendo premiados devido à capacidade de criar coisas, né, para resolver problemas tanto sociais quanto problemas do contexto escolar. E junto com a criatividade vem muitos mitos, né? Vem muitos mitos com relação a esse termo, né? A criatividade, existe uma afirmação que diz: a criatividade é para os gênios e artistas. E, logicamente, é uma afirmação errônea, né? É uma afirmação porque a criatividade é uma característica presente, na verdade, em todos os seres humanos. Embora tenhamos o hábito de associar a criatividade a grandes inventores, a grandes artistas, a história, né, nos mostra que não são os únicos, né, que podem ser atribuídos esse termo. Como nós podemos saber, é um processo cognitivo, um processo afetivo, no sentido de ser aprendido, no sentido de ser desenvolvido e ser usado até mesmo ao longo da vida, né? A criatividade está presente em diversas áreas do ser humano. Outra afirmação errônea com relação a outro mito, né, que diz sobre a questão da criatividade, está na seguinte frase: quem não nasce criativo nunca será criativo. Todos nós, meu amigo, nascemos criativos, mas o que acontece é que na medida do tempo nós vamos nos tornando adultos, nós vamos perdendo, né, essa capacidade de ser criativo, essa capacidade de ser criativo, né, vem sendo bloqueada ao longo do tempo. Não é à toa, né, que crianças elas aprendem mais fácil, né, elas aprendem mais rápido, justamente pelo medo que elas perderam, né, pelo medo que elas não têm de errar, de aprender. Vocês podem perceber que elas fazem perguntas, adoram, né, coisas novas, adoram novidades.
Outra afirmação que nós temos é: a criatividade depende apenas do talento do indivíduo. Logicamente, nós sabemos que a criatividade ela depende do talento do indivíduo. Todavia, né, a criatividade ela depende de educação, ela depende do ambiente que venha influenciar o indivíduo e do estímulo da capacidade de criar, né? A criatividade também ela depende muito do treino. E praticamente o pensamento criativo ela precisa de uma combinação, né, de períodos de criação e também de uma reflexão do que está fazendo, e de um bom descanso também, né? Termino eu com a frase do Joseph Pearce, que diz: para viver uma vida criativa, precisamos perder o medo de errar. Agradeço a atenção, forte abraço.